Tá. Aí quando tiver pertinho, eu venho aqui. Menina, ele já tá com a sobrancelha toda arqueada. Bom dia, Naili. Bom dia, Evelyn, que tá acordando também, né, Evelyn? Naili, você tá participando do challenge? Qual foi a cor que tu pegou? Eu? Não. Não, como assim não? Como assim? Eu nem vi isso. Mas tem como colocar lá. A gente fez uma lista correspondente a cada cor. E aí a gente decidiu fazer um challenge. Depois dar uma olhada, posso reenviar o vídeo, que é bem bacana. É tipo aquele do pincel, mas só que é jogando uma peça de roupa em função de cores. E aí você faz a proposta da maquiagem de acordo com a cor que você foi sorteado. Entendi. Bom dia, Manu. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Show. Vou só pegar ali os produtos para apresentar para vocês, tá? Só um instante. A Evelyn já fez ontem, já se livrou, não foi, Evelyn? Eu, na verdade, ia também fazer ontem, só que deu uma crisezinha de rinite, aí o meu nariz estava muito ruim e eu não consegui fazer. Mas eu vou conseguir fazer daqui para amanhã. Voltei. Chamar mais uma vez aqui o pessoal no grupo e aí a gente inicia, tá?
Bom dia. Bom dia, Letícia. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, né? Coisa boa. A outra Letícia já está ouvindo? É você, Letícia, que está no computador, está no celular? Certo. Tudo bom, né, Kerlin? Tudo bem? A mulher dos challenge, a mulher das fotos, das poses, é assim mesmo, viu? Tudo sim, professor. Show! Gente, então vamos lá, né? Hoje vamos trabalhar. Bom dia de novo para todo mundo. Hoje vamos trabalhar aí uma proposta em relação mesmo a nossas produções de artística. Vamos trabalhar hoje com drag, tá? Passei, acho que foi até a semana toda falando que era caveira, 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 mas é drag, tá, gente? Aí na próxima temos aí a nossa caveira clássica, que aí a diferença da clássica para a mexicana é a utilização principalmente de cores também, tá? A mexicana ela é um pouquinho mais colorida. Não é que, digamos assim, é uma técnica diferenciada, é apenas para chamar um pouquinho mais de atenção, tá? Aí eu vou ver como é que fica a nossa proposta de realizar a mexicana, porque a clássica já está, digamos assim, encaminhado o negócio e é bem interessante. Mas basicamente a técnica é a mesma, você só vai utilizar na mexicana cores. Hoje vamos trabalhar com uma proposta também com drag. E eu queria saber o que vocês têm de conhecimento sobre essa área de maquiagem artística voltado para drag. O que vocês já têm de referência, gente? Podem falar. Não tem pergunta errada, não tem comentário errado. Eu quero que vocês coloquem para que a gente consiga também direcionar, fazendo com que o nosso papel aqui é realmente fazer a diferença principalmente nesses conceitos, ou remodelar de uma forma ideal. Maquiagem de dread eu tenho referência daquela série que o senhor passou pra gente. Das Esqueci peles. o nome agora. Backing. É. Certo. O que mais? Uma de cada vez, não precisa brigar não, viu? É muita cor, muito brilho. O que É bem mais? extravagante. É extravagante. O que Maquiagens mais? bem marcadas. Pele bem marcada. O que mais? A Evelyn tá escrevendo. Evelyn colocou maquiagem de caracterização, traços bem marcantes e tudo bem elaborado. Certo. Vamos ter uma referência, tá? Quando eu tenho artística, eu, na verdade, vou dar desenho, forma que eu, às vezes, não possuo. Quando eu tenho uma caracterização, eu vou criar textura na pele. Então, a diferença de uma artística para caracterização, ela tá nisso aí. Anderson, posso misturar as duas? Deve. Quando você modifica traços, quando você, na verdade, cria uma textura que ainda não tem, aí sim a tua maquiagem ela tem uma proporção bem mais interessante em relação do que você tem como referência, tá? E a questão mesmo de drag é justamente o homem que faz a utilização de produtos e técnicas bem mais chamativas, bem mais extravagantes, o que às vezes as pessoas colocam, Anderson, a drag ela passa o dia todo de drag. Não necessariamente se não for um evento. Ela, na verdade, tem sua rotina normal, trabalho, se veste como homem, só que quando é trabalho, ela tem todo aquele processo, todo um ritual que é feito de mudança. Lógico, tem umas que conseguem fazer mais rápido, outras que conseguem fazer mais lento, mas existe uma diferença. Sabe aquelas Miss que elas têm aquela beleza um pouco bem mais feminina?
elas realmente têm uma proposta diferenciada sobre uma mudança de feições. É um rosto mais afilado, elas na verdade têm um cuidado um pouquinho mais em função, principalmente de medidas. Elas têm também em relação ao cuidado mais aprimorado na região de rosto. Pode ser feito até algum procedimento para deixar ou mudar essa estrutura da face, porque a estrutura da face do homem ela é muito rígida e sisuda. Esse osso em cima da sobrancelha, ele tem uma proporção de ser um pouquinho mais para frente. E aí, dependendo da proposta, dependendo das mudanças, algumas pessoas fazem intervenções cirúrgicas para poder, na verdade, modelar ou modificar alguma coisa. A drag, ela literalmente é um homem que se veste de homem durante o dia, ou, dependendo do evento, se for durante o dia ou à noite, mas não muda caracterizações do que ele já tem sobre a personalidade e estrutura de face. Tá? E aí, o que eu, na verdade, coloquei aqui para vocês. Existem alguns produtos que podemos utilizar para, principalmente, fazer isso aqui, ó. Camuflar a sobrancelha. A melhor técnica de realmente você camuflar a sua sobrancelha para que ela não te dê trabalho é o quê? Raspando. Só que, dependendo da necessidade, você não vai ficar raspando a sobrancelha. Algumas pessoas têm uma sobrancelha até aqui, assim, o restante é raspado. Porque é uma sobrancelha mais caída, é uma sobrancelha mais baixa. Diferente de uma sobrancelha de mulher que é um pouquinho mais arqueada e um pouco mais fina. E aí o que pode Misericórdia, ser... professor. E aí o que é que pode ser feito, tá? Aí, assim, existe a possibilidade. Sobrancelha raspada, aí você faz todo dia, né? Porque senão vai virar aquele mal, né? Eu esqueci o nome do personagem do Harry Potter. É Voldemort. Pronto, que não tem sobrancelha. Aí, na verdade, fica coisa muito Ele não pode esquisita. ser nomeado, professor. Aí fica uma coisa muito esquisita. E aí, o que é que a gente pode utilizar, tá? Vocês conhecem esse negocinho aqui? A cola. Cola em bastão, tá? Anderson, a cola em bastão, ela funciona? Gente, para efeito de foto, coisas rápidas, onde eu não tenha tanto, digamos assim, uma consequência em relação à durabilidade, funciona. Anderson, eu queria trabalhar com algo que tivesse durabilidade. Aí a gente vai para as nossas massinhas, tá? Aqui eu tenho uma massinha da Slug, mas também tem da Color Make, tem de outras também. Essas massinhas, elas literalmente têm a proporção de cobrir, de fazer o quê? Além de sobrancelha, ferimento, dar textura na pele, criar alguma modelagem que você precise. As massinhas, o que você, na verdade, tem que se preocupar? Depois que aplicou, fez a modelagem, aplica látex. O que seria o látex? É uma cola, digamos assim, específica para dar muito mais resistência a essa textura que você fez. Certo? Cola bastão, Anderson, ela não tem tanta resistência, automaticamente ela sai se você tiver, digamos assim, uma pele que transpire muito, ou se no evento você tiver a necessidade de transpirar muito, ela já vai começar a se desprender da pele. Por quê? É um produto que ele sai solúvel em água e é mais fácil. A massinha não. Certo? Até aí, tranquilo, gente? Sim? Em relação à questão de camuflagem, a gente vai ver aqui um vídeo desse passo a passo e eu vou falando um pouquinho sobre os produtos. Para que vocês tenham a proposta um pouquinho mais fácil, Anderson, às vezes eu não tenho tanta cores dentro da minha paleta de sombra. Então eu fiz uma drag com menos intensidade de cor, em compensação com marcações bem elaboradas para vocês verem que é interessante a gente conseguir um resultado ideal. Lembre-se sempre, quem tem texturas, essas marquinhas que eu tenho, por exemplo, de pelo, marquinhas de acne, ela vai realmente ficar evidente. Até porque você tem como esconder ou, na verdade, camuflar tom de pele. Agora, quando você tem textura, linhas de expressões,
fica um pouquinho mais difícil. Você, na verdade, tem que aplicar um pouquinho mais de produto e quando aplica mais produto, ela dá uma evidenciada em relação a isso, tá? A Letícia botou, eu bem Miss. É, tipo isso, né? E vamos nós aqui para a nossa proposta. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. Vigia no som. E aí, qualquer coisinha, vamos colocando também no chat e eu vou falando aqui para vocês, dando esses esclarecimentos, tá? E vamos nós aqui. Todo mundo tá vendo a minha tela, gente? Show, né? A Úrsula que me deu trabalho ontem. Foi por isso que eu tive que... Probleminha aí, mas vai dar bom. Vamos nós. Eita, que o Amado Batista tá é bom. Vigia, meu povo. Vamos lá. Esse processo de camuflar... Ih, não apertei o play. Vou parar aqui. Esse processo é para você camuflar um pouquinho a tua sobrancelha, sempre você vai fazer no sentido contrário, porque para que a cola fique embaixo do pelo. Se você fizer simplesmente em cima, o que é que na verdade você vai ter de problema? A estrutura vai criar uma película, vai criar uma crosta, só que eu consigo perceber que essa sobrancelha ela literalmente não grudou na pele como se fosse um adesivo, porque não tem produto embaixo dos pelos. Por isso que é interessante você fazer o quê? Colocar no sentido contrário, isso eu falando de cola, tá? Pode utilizar a cola e depois a massinha? Pode, não tem problema. Você faz a utilização de camuflagem, de aplicação de trás para frente, e depois você vai pentear e aplicar por cima novamente essas camadas de cola. Anderson, eu queria saber quantas camadas eu vou aplicar. Vai depender da estrutura do pelo que vocês têm. Quanto mais o pelo mais grosso, mais camadas de cola vocês vão passar. Média de 15 a 20, por exemplo. Quando o pelo é mais fininho, rapidinho vocês conseguem fazer essa camuflagem. Tá ok? Lembrando, existe muita possibilidade, vocês vão perceber, eu vou colocar muito pó no meu rosto, pó translúcido, um pó mais branquinho, tá certo? Em consequência disso, eu vou ter uma pele bem mais seca, tá certo? Vou soltar aqui o play, né? Quase não sai, e aí qualquer coisinha podem colocar no chat, tá bom? Apliquei as camadas de cola. Eu estou fazendo uma com a cola e a outra eu vou fazer com a massinha, para vocês terem uma ideia de como é que fica o resultado, tanto de um lado quanto do outro. Gente, as colas são bem mais fáceis de vocês encontrarem. Em compensação também, valor, custo-benefício, ela é bem mais em conta. As massinhas, elas são mais caras, tá? E aí... existe a possibilidade, como iremos trabalhar posteriormente com ferimentos, eu vou fazer técnica de ferimentos com essa textura e com a maquiagem simples também, tá? Ó, agora eu vou penteando para cima para poder, na verdade, ter um pelo mais rente à minha pele. E aí você coloca um pouquinho mais de pressão para que, na verdade, esse pelo fique bem, bem, bem fixo. Qualquer dúvida podem falar, tá certo? Chat. Professor, esse puxa-puxa aí não vai arrancar os pelos da nossa sobrancelha, não? Não arranca não, porque as sobrancelhas ela tem um ciclo de vida. Elas têm média de um mês
ou aproximadamente 20 dias, o pelo literalmente ela vai fazer o quê? Uma renovação. E aí os pelos que já estavam para cair, eles já vão cair naturalmente. O que na verdade você só deve ter um pouquinho de cuidado é quando for utilizar, por exemplo, tá? Aquele pentezinho do meu pincel, para ele não machucar a sua pele na hora que você for pentear de baixo para cima, tá? Deixa eu ver aqui o chat. A cola vai... Não arranca não, viu? Nem... Gente, isso aí é cola branca, então ela não vai ter essa proporção não, tá? Dificilmente acontece. Ó, do outro lado eu estou usando a massinha. A massinha eu já aplico direto. Por quê? Ela já tem uma consistência um pouco mais grossa e aí automaticamente eu tenho que fazer uma aplicação depositando, tá? Pessoal, lembre-se, região de sobrancelha, ela sempre é um pouquinho mais flexível, ela vai para cima e para baixo com facilidade, devido mesmo à questão mesmo da pele ser mais fininha, tá bom? Lembrem-se, essa região onde eu estou fazendo a limpeza com cotonete, ele tá molhadinho para tirar o resíduo, tanto da massa que fica ali na região de olho, quanto no ponto alto de sobrancelha. Aí eu dou uma conferida se realmente fez a camuflagem, se não fez, aplico mais uma camada e vamos embora, né? Alguém ia falar alguma coisa? Como eu falei, sobrancelha que tem uma textura de pelo mais grossa, automaticamente você vai ter um pouquinho aí de dificuldade devido a esse pelo estar todo envolvido no produto, tanto na cola quanto na massinha, tá? Na massinha nem tanto, mas na cola sim. E aí eu tô dando um acabamento com a espátula para ela ficar literalmente rente mesmo à pele. Porque que ela tem e precisa ficar rente à pele. Se eu não deixar, na hora que eu jogar qualquer pó, sombra em cima, vocês vão ver que a minha sobrancelha ela falta um acabamento. Anderson, essa sobrancelha ela literalmente fica perfeita. Gente, dependendo do pelo da espessura, ela pode aparecer, mas de forma bem sutil, bem leve. A gente está fazendo essa preparação de uma sobrancelha para ela ser camuflada, tá? E aí vocês vão perceber que vai ter corretivo, vai ter uma proporção um pouquinho mais de base, para que vocês entendam que isso vale a pena na hora de você camuflar. Eu estou depositando meu pozinho translúcido branco, tá? Para poder fazer o quê? Secar todo o produto que, por mais que ele seja cremoso, precisa de uma selagem. E eu estou depositando, apertando para que ele não tenha a questão da transferência desse produto não sair quando eu vier com o meu pincel, mas aí mesmo assim, trabalhando com a sombra, tá? Eu preciso ter um pouco de cuidado para não arrastar ou desfazer a modelagem que eu tenho em relação ao meu pelo ou a minha camuflagem. Ó, vocês estão vendo que eu tenho uma barba, que eu tirei a barba, ela ficou um pouquinho mais acinzentada, não foi? Processo de camuflagem da pele. Eu estou utilizando aí um corretivo de alta cobertura para poder, na verdade, fazer com que ela tenha uma uniformização em tons. Até o sinal foi embora. Prof, Oi. eu vejo que muitos artistas usam o talco. Também certo? Funciona. Funciona muito. O talco, ele dá muito certo, viu? Porque o talco dá muito certo, sabe? Vocês já fizeram depilação, quem não fez, geralmente é aplicado depois não, antes, o talco para deixar a pele um pouquinho mais lisinha, selada, para que, na verdade, remova só o excesso mesmo de pelo, tá? E isso faz com que você tenha a possibilidade de deixar essa pele com a textura mais lisinha. E é isso que a gente precisa, e principalmente nesse universo, né?
drag, até mesmo da artística em geral, utiliza-se muito talco, por partículas ser muito fininhas. Vocês estão vendo que aí o Valdemar Ei, apareceu, não professor. foi? Diga. O senhor, depois da cola, o senhor passou logo o pó translúcido Pó, em cima e agora já está passando o corretivo por cima do pó, é? isso. Eu removi um excessozinho do pó e estou agora passando o corretivo em cima mesmo do pó. Por que que eu não apliquei o corretivo antes? Porque como a minha cola, ela tem a proporção de ter uma cobertura, digamos assim, menos durável, eu preciso deixá-la um pouquinho mais seca. A massinha você já pode aplicar corretivo, mas aí eu já fiz de forma igual, tanto de um lado quanto do outro, para vocês verem o resultado. Praticamente a mesma coisa. O pó ele serve para você secar aquele residual de produto e fazer com que você tenha uma camuflagem mais duradoura. E estou aplicando agora, ó, nova camada de pó. De novo? De novo. E aí o pó ele vai se estender. Por que que eu não estou utilizando o pó em todo o rosto? Porque eu vou fazer contornos marcados e aí eu preciso de uma pele mais molhada para poder fazer essa utilização. Depois da pele molhada, depois de contorno feito, iluminação, vou trabalhar com essa mesma proposta que eu tenho aí de pó na minha sobrancelha, tá? Essa vai ser a última camada na sobrancelha de pó, eu acredito, para poder camuflar. Ó. E você vai tirando o excesso pouquinho, de forma suave, para não remover o produto que está embaixo da pele. Como assim, Letícia? Pesadelo? Já pensou? Qualquer coisa pode raspar e você molda de novo. Tá vendo? Eu já estou aplicando uma nova camada de corretivo. Por que que eu estou aplicando várias camadas, tá? Porque a minha sobrancelha ele tem um pelo escuro e ela é grossa. Automaticamente você precisa fazer isso para garantir literalmente essa cobertura. Com água normal sai, viu? Não se preocupe. Todos os produtos que eu estou utilizando, tá? Vai ter ó, tá vendo como eu já sem querer removi um pouquinho da massinha que estava embaixo? Ó, tenho que tomar um pouquinho de cuidado, ó, polir lá com o meu corretivo para poder não ter o processo de craquelar, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O que vai ser, digamos assim, um pouquinho mais difícil de você remover é quando for trabalhar com clau. Mas eu dei uma prioridade em trabalhar com produtos que a gente tem de maquiagem social para facilitar um pouquinho, né? Até pelo fato de ser complicada a compra em relação a produtos e tal, certo? Eu deixei a outra sobrancelha um pouquinho mais branquinha, porque naquela hora eu removi sem querer um pouco do produto, aí dei uma nova selada, tá, gente? Pronto, o contorno já está feito da testa. E agora vamos trabalhar esse processo bem mais esfumado. A intenção é deixar marcado, mas se quiser deixar algo um pouco mais suave, mais perceptível, tá? Suave quando eu falo é que essa marcação em linha, ela não existe, mas eu percebo que o meu contorno está bem evidente. Se a barba ficar muito azulada na hora que você tirar, esqueci até de falar. Só um instante. Ou se ela ficar um pouquinho esverdeada, corretivo de camuflagem, tá? Depois você aplica o corretivo de cobertura normal. Diga, quem falou? Oi, pode falar. Quem falou, se manifeste, né? Acho que foi eu. Não tava falando sobre ela, não. Oi? Acho que foi eu, mas eu não tava falando dela, não. Meu Sei. pai.
Agora eu tô vendo com o corretivo que o meu pozinho já deu ó, uma segurada. Tá vendo como a sobrancelha sem querer, ó, se a gente fizer muita expressão, ela abre? Então, o máximo que você puder de não fazer expressão, que eu já faço naturalmente, você precisa deixar ela rente porque tá molhada a pele. Então, precisa secar, aplicando o meu pozinho lá translúcido, pode aplicar um pouquinho de talco, sem problema algum. Para a região do rosto, eu não indico tanto o talco, porque ele também tem um cheirinho, né? E para mim, que tem alergia, não é muito interessante. Eu começo a espirrar com facilidade devido ao cheiro, devido a uma alergia, uma rinite alérgica que eu tenho. E aí fica muito a questão mesmo de você ter esses cuidados, tá bom? E perguntar também, né, quando for realizar essas produções, para não ficar uma coisa muito esquisita. Onde você aplica o produto, aí a pessoa começa a espirrar, mas aí você não tinha conversado para dizer que ia aplicar devido a uma rinite possivelmente que a pessoa tenha, certo? A minha iluminação, meu contorno é praticamente o que a gente faz numa social, só que bem mais carregada. Dúvida, gente, até agora? Sim ou não? Só o sono, né? Verdade. Vamos acordar, bora acordar. Eu que botei pra despertar. Quando eu vi, já era 8 horas, eu pulei da cama. Sei não, viu? Dando uma modelada de novo, gente, na sobrancelha, ó, tá vendo, ó? Passou com muita força, arrasta produto. E aí você vai ter que refazer um pouquinho desse trabalho aí, tá? Vou pegar ali depois com o pozinho e dar só uma selada, uma fixada maior nessa região. E aí você vem com a esponjinha úmida, fazendo todo o trabalho de remoção desse produto. Se você preferir deixar as linhas de expressões marcadas, pode deixar como está esse lado do contorno que eu estou fazendo. Ó. Só esfumando um pouquinho a região de cima. Mas eu vou também esfumar a região na parte de baixo, tá? Mas eu tenho um contorno bem marcado, tá? Região de iluminação, também ela está bem intensa e eu consigo trazer também essa pele bem marcada. Consegui tirar principalmente essa região lateral que eu tenho sobre a minha maquiagem. Dúvidas até aí? Vamos dar uma quebradinha nesse nariz, né? E depois na região de iluminação do centro do nariz, eu gosto de fazer um pouquinho também com o iluminador. Vou passar um pouquinho depois só para garantir a maior durabilidade, mas automaticamente eu vou ter uma região bem mais iluminada, bem mais intensa. Gente, esse cuidado em linhas de expressões, se vocês perceberem, quando eu tenho uma alta cobertura, eu tenho produtos que evidenciam muito mais a concentração por ele ter um creme, uma pigmentação, uma cosmetologia um pouco mais trabalhada, eu tenho uma pele bem mais íntegra, bem mais sutil, tá certo? Tô fazendo aí a minha sobrancelha, eu fiz a minha sobrancelha, mas eu vou passar fazendo um passo a passo com vocês, dando acabamento nela, tá? Tá vendo quando eu coloco a sombra em cima da minha sobrancelha, se ela não tiver tão feita, tão trabalhada, os Travou a acabamentos impressão começam minha. a aparecer. Ó, aí eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, tá vendo, ó? A massinha soltando e a gente vai dar um acabamento depois com isso aí.
Essa sombra, quando você aplica em cima da sua sobrancelha, você pode colocar, Anderson, quero camuflar, aproveitar o início da minha sobrancelha. Posso? Deve. Você só faz a camuflagem da parte final da tua sobrancelha para você redesenhar e deixá-la mais arqueada, certo? Como eu faço bastante expressão com a testa, automaticamente essa sobrancelha, se ela não estiver bem fixa, ela vai estar dando umas craqueladas e você vai ter que consertar isso depois. Apliquei uma sombra aí um pouquinho mais vermelha e fiz o recorte em relação ao meu cut, né? Onde vamos utilizar uns tons aí um pouquinho mais vibrantes. Dá uma olhada, faz um comparativo tanto de um lado quanto do outro para verificar a simetria. O interessante, gente, observem sempre, desde a maquiagem social, essa simetria, tá? Por mais que às vezes você tenha dificuldade de fazer um lado, você inicia por esse lado que você tem dificuldade e depois vai trabalhando o outro lado que é mais fácil para você, tá certo? Pois assim fica mais fácil nos acabamentos e ajustes, quando você estiver do lado que você tem uma maior liberdade ou habilidade de executar a técnica. A técnica em si, é interessante que vocês utilizem ela com bastante vibrância, com bastante recorte, porque isso é o que vai evidenciar os tons, as cores, para que eu consiga também estar de longe e as pessoas verem. O intuito dessa maquiagem ou da maquiagem drag em geral é que quando você estiver de longe, digamos em palco, algo do tipo, as pessoas olhem para você e literalmente vejam o rosto. Por isso que uma maquiagem tem um olho grande, tem uma boca grande, tem o blush marcado. E aí eu vou mostrar para vocês o que foi que eu utilizei para cílios, tá? Que é bacana vocês utilizarem, porque eu não tinha um cílio também tão grande. E aí eu fiz uma adaptação com esses cílios aqui, tá? Utilizem sempre. Minha paleta não é pigmentada. Pega um pouquinho dessa paleta, utiliza diluidor, deixa ela como se fosse tipo uma pastinha, molha a ponta do pincel se quiser e vai fazendo essa utilização, tá? Aplicando, depositando o produto, fazendo depois movimento de arraste e precisão na parte lá do meu recorte. Vocês vão entender por que eu não subi, eu não fui até lá em cima com o meu amarelo, tá? Daqui a pouquinho vai mostrar aí para vocês. O interessante é vocês deixarem essas cores com bastante contraste. Na social a gente não tem aquele esfumado bonito que a gente faz. Nessa temos também, só que eu tenho esfumado, eu tenho cores bem mais intensas do que o tradicional, o que a gente realiza na social no nosso dia a dia. Tá vendo o maxilar marcado? Tá vendo o contorno bem marcado? É isso que a gente precisa evidenciar nessas maquiagens, tá? A minha testa ali tá literalmente como se fosse um gigolé, né? Uma região bem redonda, porque de longe é isso que a gente precisa evidenciar. Tô colocando aí o meu glitter. Gente, todo mundo sabe a diferença entre glitter, pigmento, sim ou não? Coloquem aí no chat. Eu não me preocupo com essa região abaixo dos olhos. Se vocês perceberem, tá caindo, tá? Esse glitter. Em compensação, se vocês também perceberem, embaixo do olho tá muito branco.
Isso é a técnica lá de backing, que é muito pó branco embaixo dessa região. E aí depois eu só vou dar varredinhas com meu pincel mais fofinho para poder remover esse excesso de produto ao qual eu não posso ou não preciso evidenciar sobre a minha pele, tá? A Evelyn colocou assim: às vezes eu confundo pigmento com asa de borboleta mais glitter, sei que é mais grossinho e precisa algo para fixar. Isso mesmo, o glitter, esse que eu utilizei, lembram que eu estava utilizando antes a região de textura do produto bem molhada? Quando eu já tenho a textura de produto bem molhada, eu, na verdade, vou pegar o meu glitter, que ele é mais grosso, e vou aplicá-lo para fixação. Anderson, não tem um produto assim. Usa um Fix para você utilizar. Algumas pessoas fazem aquela laminha, né? Aquela mistura com um pouco de cola e fazem a aplicação para ter uma resistência, porque o produto em si tem textura mais grossa e precisa de uma dedicação um pouquinho mais acentuada. Na sobrancelha eu estou utilizando, gente, batom, viu? O glitter em si, ele existe em texturas diferentes. Esse que eu utilizei é uma mais grossa, mas existe mais grosso, que é um glitter mais flocado. Pigmento, tá? A asinha de borboleta, ela é uma forma de pigmento onde ela não necessariamente precisa de um fix. Nem ele e nem aqueles pigmentos bonitos da Bitarra, da Afins. Eles não necessariamente precisam de uma fixação com um fix específico, porque eles têm partículas muito fininhas que aderem literalmente à pele. Mas se você quiser fazer um recorte e deixar ele concentrado naquela linha precisa, aí você pode utilizar o corretivo, pode utilizar o fix para ter uma concentração na região desejada, tá? O asa de borboleta e os pigmentos que são mais fininhos, não tem problema de vocês utilizarem o Fix, tá? Minha sobrancelha estava mais rosa, puxei um pouquinho mais para o vermelho e deixei um sombreado rosa. Estou utilizando agora um glitter também em cima da minha sobrancelha, tá? Um glitter mais rosado. A sobrancelha é só batom. Só batom. Você pode utilizar tinta para pintura facial. Eu, na verdade, fiz o esboço da minha sobrancelha só para vocês verem mais ou menos que cor ficaria. Só que eu percebi que ela ficou bem próximo da minha sombrinha roxa que eu apliquei próximo da minha sobrancelha. Aí eu quis dar uma evidência. Percebi ainda quando eu apliquei o glitter, o meu rosa literalmente apagou. E aí eu fiz o quê? Apliquei um pouquinho do meu delineado preto, ou pode ser tinta facial, que vocês vão estar dando uma evidência só no cantinho externo da sobrancelha. Eu só quero dar uma visibilidade maior. Utilizei muitas cores claras, mas pode ser sobrancelha preta, pode ser sobrancelha verde. A questão justamente desse universo drag é você evidenciar principalmente personalidade, algo, digamos, irreverente, onde você não vê naturalmente no seu dia a dia, tá? Foi só praticamente o batom mais líquido, né? Você pode usar o cremoso, mas o cremoso ele sai com mais facilidade. Eu utilizei o líquido mate, que ele tem uma fixação e durabilidade maior. E aí, no acabamento final, só estou utilizando um pouquinho do preto para dar só uma impressão bem mais intensa. No cantinho externo, tá? Eu tinha feito uma outra sobrancelha em uma outra proposta, só que essa ficou um pouquinho, digamos assim, mais usual.
Em uma outra proposta, eu fiz uma sobrancelha bem alta, bem bonita. Só que, em compensação, ela ficou bem pontuda, né? E com espécie mesmo como se fosse um chifre. E aí eu fiquei assim, não, vou utilizar essa sobrancelha que é mais próximo de uma realidade, onde as meninas vão conseguir adaptar e ter um desenho, né? Você pode fazer até o croquis no braço e depois transferir para a testa, porque a sobrancelha da drag, ela literalmente não é em cima do olho, ela é na testa. E aí você pode utilizar também para ter espaço para esfumar, criar variações de cores aonde a gente nem sempre tem. E aí, com essa liberdade, né, de apagar a sobrancelha e refazer, você tem como utilizar de uma forma bem intensa isso aí. A seu favor, lógico. Gente, no batom, eu utilizei aí também algo para tirar um padrão do meu lábio, que meu lábio superior, ele é um pouquinho mais fininho, né, contido. E aí eu fiz uma boca, lembra lá da maquiagem que a gente fez de palhaço? Eu fiz uma boca bem maior, trazendo essa possibilidade, deixando esse canto, as extremidades, tá? Da minha boca, meio que apagadinha mesmo. Eu tentei centralizar essa boca para poder deixar ela com aquele biquinho que todo mundo nas selfies gosta de tirar, né? Faz um bico, ajeita o cabelo e tira selfie. Podem utilizar cores também vibrantes, sem problema algum, tá? Eu só quis também criar essa harmonia em relação ao meu olho, que eu utilizei poucos tons lá em cima. Essa maquiagem poderia ser a do challenge, né, pessoal? É vermelha, né? Ou tem que fazer outra? Ah, todo mundo concordou que era social. Eu sei, tô brincando. Se fosse artística, eu também faria. Aproveitava logo um. Eu aí, acho ó, que a drag, se eu podia fazer ou depois uma drag mais social. mais voltada para beleza, né? Para concurso de Miss, essas coisas, né? É, porque essa Certo. boca aí é assustadora, professor. Mas... Mas a proposta, mais ou menos, de drag é assim, meio que causar, né? Então, tem disso, tá? Mas podem fazer uma boca mais contida. Eu utilizei um roxo e estou fazendo contorno, ó, mais rosado para criar mais evidência ainda. E aí, vocês vão ver no final das fotos que eu utilizei um gloss em cima, eu utilizei ainda brilho em cima dessa boca. Se não for o brilho, já pensou 8 horas da manhã a gente assim? Engraçada, ele falando que a sobrancelha ficou parecendo um chifre. Né? E o bom é que o que tá com o lado da cola tá perfeito, né? Tá vendo a massinha como eu mexi, ó? Como é que tá? A massinha ficou marcada, dá pra Marcado. perceber. Justamente isso. Se você não tiver cuidado, gente, vai marcar mesmo, tá? Vai ficar uma coisa esquisita. Então tomem mesmo cuidado. E aí a gente está evidenciando esse blush que eu achei que tá fraco. Mais blush, mais blush. O blush tal hora vai chegar bem pertinho do olho, né? Ei, professor, quando você for postar esses tutoriais no YouTube, Ah, coloca uma partezinha como se estivesse mostrando os produtos que você tá usando. tipo, mostra pra câmera, né? Ou então, ou mostra pra câmera, ou então coloca só uma imagenzinha Ah, tá no, certo. no fundo, como se fosse um rodapé. Certo, beleza.
Olha aqui a Letícia, já assistiram RuPaul Já. É tipo isso, mas ainda não chegamos naquele nível, né? Mas tudo bem, porque lá só tudo é importado, né? Outro nível. Aqui a gente usa o nacional, os importados que a gente utiliza também, né? Aquelas coisas, mas dá para fazer, gente, com muita coisa ainda dá para utilizar. E aí, se não tiver brilho, ó o meu queixo como tá com esse brilho e pode evidenciar, gente, pode evidenciar. Porque o interessante justamente nesses personagens, porque eles incorporam personagens, tá? É justamente isso. E assim, por que que a proposta não ficou completa? Porque eu não consegui, gente, é peruca. Aí não vai ter o cabelo em si, mas não se preocupe. Quando a gente tiver voltar nas nossas aulas, vai ter tudo. Vai ter peruca, vai ter tudo, viu? Nem me assuste com essas propostas, ô Letícia. Pois é, a peruca ficou aí porque eu não consegui a peruca. Porque o centro começou a ter essas limitações, né, de comprar, de entrar a quantidade de pessoas, aí foi por isso que eu também eu pensei que ia dar tempo, que a gente ia voltar antes. Professor, cadê o Ian, professor? O Ian, eu acho que o Ian tá resolvendo alguma coisa e daqui a pouco ele aparece. E aí o blush e o contorno, a gente tem uma fusão aí, é um degradê, é um esfumado. E pode evidenciar, ó, tudo, maxilar, descaracterizar, mas deixar essa marcação evidente, tá? Depois eu faço uma mais voltada para a beleza, tirando o aspecto desse excesso de produto também. Eu gosto muito de fazer os contornos assim. Por mais que seja drag, eu acho que essa união traz uma beleza e fica bem mais evidente. Fica algo, digamos assim, puxado também mais para o social, mais para uma beleza. Ó, onde eu não tava, ó do lado que tem um cola, o lado... Deixa eu voltar aqui, só um instante. Voltei de novo. Aqui. Ó, o lado que eu utilizei a cola, como ficou bem penteadinho, o ladozinho da massa que eu mexi demais e acabei removendo o excesso, ele ficou mais visível, ele deu uma craquelada um pouquinho mais embaixo mesmo, tá? Vamos lá, percebi que o exagero do contorno, porque pessoalmente fica igual a do professor. Sei, Evelyn. E aí, ó, coloquei uma sem cílios. E aparece a outra com cílios. Estão vendo meus cílios? Gente, eu não tinha cílios, eu na verdade não tenho cílios. Esses gigantescos, eles fiz bem caricatas para essa proposta. Eu peguei, sabe aquelas penas, pena mesmo. Eu cortei um pedacinho da pena, coloquei no canto externo do olho, criando essa ilusão mesmo desses cílios, tá? Embaixo aqui do cílio, na linha d'água e um pouquinho mais abaixo, apliquei um pouco de branco para dar essa amplitude mais no olhar. Passada. E aí, rindo, ó, aparece tudo que é de textura. Por isso que senhoras de idade não é tão interessante quando ela tem muita textura, jogar iluminador, tá vendo? Ó, que tudo aparece. Mas de longe, isso aqui é tranquilo, imperceptível, tá? E aí eu consigo trazer uma realidade onde existe produto, mas eu não posso graduar tanto. A boca e acabou. Gente, agora eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Deixa eu só fechar aqui a tela. Pronto. Vamos lá. Dúvidas! Eita, que o povo todo limpando o olho, menino, todo com sono, né? Deixa eu aparecer aqui também. E aí? Dúvidas? Neuras, traumas, o que foi que aconteceu?
Dúvida não, mas eu vi que a massinha é melhor do que a cola. Ou a cola é melhor do que a massinha. Ela fixa bem mais fácil. A massinha, você tem que colocar o Dinheiro eu não látex. vou gastar com isso. O látex, ele dá durabilidade. Aí, como eu não apliquei o látex, que o látex também é um pouquinho mais caro, e não utilizei, porque eu quis trabalhar com a realidade do que vocês têm no momento. Mas se for utilizar a massa, tem que dar um acabamento com látex que realmente vai cobrir, e aí ela vai ter uma resistência também à água, vai ter uma maior durabilidade, e aí vai ser todo aquele processo minucioso também para remover, tá? Dica quando for fazer uma maquiagem, ou até mesmo, desculpa, para camuflar a sobrancelha. Sempre que vocês forem utilizar essa camuflagem, certo? Tenham cuidado na utilização de produtos de tratamento como hidratante na região do pelo. Se você aplicar nessa região do pelo, na hora que você aplicar um pouquinho a cola, o que é que vai acontecer? Ela não vai fixar, porque está muito tratado, tá com excesso, querendo ou não, de oleosidade, que o meu hidratante tem, tá? E ela não vai fixar, então não aplica nessa região, até porque ela vai sair facilmente com água, tá certo? A massinha, se utilizar a massinha junto com látex, você vai trabalhar essa proposta com a massinha e depois vir com látex colocando. O látex é uma cola bem mais resistente, por isso que ela tem a durabilidade em função mesmo de água. Tem alguns outros produtos para camuflar essa sobrancelha? Tem, só que são, digamos assim, tá, gente? Mais caros. E aí, compensação, nem sempre, digamos assim, na realidade de cada um, a gente utiliza tanto, só para quem trabalha muito com artística. E aí a evidência é quando você pode fazer algo bacana, mostrar, quando tiver um trabalho específico, maquiagens artísticas, elas são mais caras do que a maquiagem social, devido à qualidade de produto, produtos diferenciados que têm uma resistência também, e a proposta, tá, pessoal? Sempre é voltada para que o orçamento venha estar casando com o teu investimento. Se vocês disserem, minha maquiagem é artística, tá? Com a proposta mais, digamos assim, um pouquinho mais elaborada, ela, na verdade, vai te tomar um pouco mais de tempo e automaticamente o gasto de produto também vai ser bem mais evidente. Agora, já pensou se eu estivesse utilizando clau, se eu estivesse utilizando pigmentos bem mais caros? O pigmento que eu utilizei, gente, foi um pigmento do chinês. Sabe aquele chinês que tocou fogo no centro? Eu comprava muitas coisas lá, agora, né? Ó, esses pigmentos que eu falo de mais flocado, tá vendo, ó? Esses aqui são glitter mais flocado, desculpa. Ele funciona muito. Outros que a gente utiliza tanto, ó. Eu utilizei esse aqui na boca e lá na minha sobrancelha. Esse aqui é um glitter. Pigmento, ele é mais fininho, como esses da Afins, esses da Bitarra. Asinha de borboleta aqui eu não tenho. Não tenho. Mas quanto mais você utiliza, e se vocês perceberem, gasta-se muito, não é aquele cantinho, não é uma coisinha simples, é uma coisa bem mais aberta, bem mais elaborada. Se for pintura corporal, aí é que gasta mais produto. Por isso que tem que ter também uma definição sobre valores, de quanto você pode cobrar e o que é interessante você ter como retorno. Porque tem maquiagens artísticas, por exemplo, que é cobrado 400, 500 reais, dependendo de uma proposta. Aí a pessoa fica rica, lógico, fica rica, trabalha muito, porque maquiagem social é uma coisa, média de 1 hora para atendimento, e artística. Aí dependendo da proposta, 3, 4, 6, dependendo se for corporal também, tá? Dúvidas? Quero dúvidas. Não? 2 minutos. Aí o Ian apareceu. Quem perguntou pelo Ian? É a pena. Temos 2 minutos. Chegou só para acabar a aula. Mas alguém perguntou pelo Ian, não perguntou? Tá aí, tirar dúvida com ele, quiser falar com ele, viu? Qual é a dúvida? Nenhum, era só para saber se ele assistia a aula. Ah, tá. Tá Foi vendo? saudade. Não, mas eu assisto. Olha, gente, todas as aulas eu assisto. É porque hoje, realmente,
Eu acordei um pouquinho mais tarde, porque como nós estamos trabalhando de segunda a sexta na escola, no sábado eu não trabalho na escola. Aí eu tô só no celular aqui em casa. Aí eu só ativo a aula de vocês. Mas eu vi essa maquiagem belíssima para ir fazer assim uma visita na amiga depois do coronavírus, né? Sim, Com certeza. sim. Na amiga. Eu indo comprar pão. Olha aí. Né? Já pensou, mas na verdade, antes das aulas, né? Depois da aula que eu ia literalmente comprar pão. Aí tu já imagina eu comprando pão desse jeito. Aí não dava, foi por isso que eu geralmente fiz o vídeo para poder ir comprar o pão de uma forma, digamos, mais normal, né? Que as pessoas não se assustem tanto. Mas é isso. Gente, a nossa aula seria isso, tá? Uma proposta que eu acho bacana é vocês também ousarem nas suas criatividades, utilizem os produtos que vocês têm. Eu vou verificar também a possibilidade de mostrar, como a Letícia falou, a foto dos produtos para vocês verem, porque é tudo que a gente tem da nossa área social, não é nada tão extravagante. Digamos, a massinha foi algo específico, mas é para vocês verem o efeito, porque posteriormente vamos trabalhar com ferimentos, mas nada que isso a gente não dê um jeito, porque ferimento a gente pode fazer com massinha e sem massinha, tá? E aí a gente vai ver essas técnicas também nos próximos capítulos. Próxima aula, caveira, então não faltem, porque é uma proposta bem legal. Agora é caveira mesmo, tá certo? E aí a gente vai ter uma proposta bem interessante na utilização também de técnicas fáceis de se utilizar. Por que que eu falo da caveira clássica? Porque a mexicana, da clássica, só vai ter uma diferença de quê? De cores. E praticamente a clássica vai ser o quê? A utilização do preto e branco, que é mais fácil para a nossa realidade também, tá bom? Pois desejo aí um bom final de semana para vocês, tá certo? Vamos tirar um retrato que a Kerlen ali tá falando. E é isso, tá certo? Qualquer dúvida, gente, pode chamar que a gente vai Bem, esclarecer. princesa. Né? Pronto, agora todo mundo se arruma, né? Né, Naili? Naili tá com sono. Vamos lá, tirar um retrato. Que povo chique. Menino É muita mostrante, beleza, arruma viu? tudo. Pronto, gente, vou mandar. Vou mandar Sabe, lá. tem um workshop, como ficar bonita em 30 segundos. Em 30 segundos, viu, Ian? É verdade. É verdade, viu? E aí, gente, qualquer coisinha, estou aqui disponível para vocês também tirarem Já dúvidas, bateu a tá? foto. Já tirei. É ligeiro. É ligeiro o negócio, viu? E aí, como eu falei, qualquer coisinha, chama lá no individual. Vocês podem fazer, quem tiver material, pode utilizar tinta facial para a região de olho, trabalhar a sobrancelha. E aí vocês conseguem fazer normalmente, tá? E delineados, quem quiser trabalhar um delineado bem mais extravagante, trabalhem, que faz toda a diferença também dentro da maquiagem, principalmente na de drag. Tá ok? Tá ok, meu povo? Ok. Pois tchau, um beijo. Cheiro no E coração, até a meu próxima. povo bonito. Façam a proposta, viu? Tchau, tchau.